Oiê, vamos falar da Bélgica? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, uma coisa que eu gostaria até mesmo de ter visto, né, antes de mudar pra cá, que eu acho que talvez seja um pouquinho bom pra quem tá vindo morar aqui ou que já tá morando faz um tempinho. Mas eu vou falar de 5 coisas que eu gostaria de saber antes de ter me mudado aqui pra Bélgica, mas até entendendo um pouquinho sobre o que aconteceu com a minha jornada. O que acontece é que eu não mudei pra Bélgica com tudo planejado, e aí quando eu vim pra cá é que eu me frustrei. O que acontece é que, inevitavelmente, a gente, por ser brasileiro, tem uma visão muito romantizada da Europa e dos Estados Unidos. A gente fica pensando que a vida vai ser melhor, que a gente vai ficar rico, que a gente vai dar de Ferrari, que não sei o quê. Só que o que acontece é que a gente mudou meio de supetão, a gente teve um mês para poder fazer a mudança e, inclusive, vir para cá e se adaptar. Eu ainda tô me adaptando aqui, tem muita coisa que eu ainda não sei, tem muita coisa que nos vídeos eu vejo que vocês comentam, e isso me ajuda muito a conseguir até mesmo achar conteúdo e falar aqui no canal, mas não dá para se acostumar tão rápido. Então aqui eu vou falar sobre 5 coisas que eu gostaria de saber antes de ter mudado, então tem muita gente que talvez vai mudar de última hora e aí consegue achar no vídeo, ou se não também até vai ter o fato de que pessoas que estão planejando mudar para cá, então é mais para poder ajudar vocês. A primeira coisa é o famoso se virar. Tem muita coisa que acontece que é o seguinte, que eu não consigo entender. Tem muito canal que eu fui tentar procurar informação aqui que realmente eles falavam assim: ah, eu vou colocar a informação aqui, mas vocês depois vão e pesquisam. Cara, o tanto de vezes que eu já vi isso é uma coisa tão contraprodutiva que isso é uma das coisas que me ajuda muito a por que meus vídeos costumam ser muito longos. Se vocês forem ver, tipo assim, o meu último vídeo que eu falei dos meus últimos 2 anos aqui na Bélgica, eu fiz 40 minutos de vídeo. Quando eu falo sobre imposto, quando eu falo sobre o plano de saúde, vocês vão ver que são vídeos de 15, 20, 25 minutos. Por quê? Porque eu acho que é importante a gente ter sim essas informações, mas eu também não sou cego de que tem muita pessoa que vai ouvir a informação e talvez não vá mudar nada. Mas é muito comum que a gente precisa se virar demais. Então a gente precisa se virar para poder ir para o consulado, a gente precisa se virar para poder achar informação, a gente precisa se virar para poder fazer tanta coisa que eu entendo que tem muito canal e tem muita gente que mudou para cá que não quer dar tudo de mão beijada e fica achando que as pessoas são folgadas. Mas tem muita informação que é escondida. E aí o que acontece? Tem muita informação que sim, ela está disponível, mas ela está disponível apenas em holandês, ou está disponível apenas em francês. E aí tem muita gente que até já comentou comigo: ah, Alessandro, mas também se fosse do Brasil estaria tudo em português. Sim, mas o que acontece é que muito frequentemente tem muitas pessoas que vêm de fora aqui da Bélgica, então assim, o que me estranha é que sim, a Bélgica tem algumas informações, só que às vezes até mesmo os próprios belgas não conhecem as informações, então muitas das vezes é o quê? Você ficar mandando e-mail para a prefeitura, ou você ir no consulado para poder arranjar informação, e muitas das vezes que você vai ter que repetir muitas coisas. Então aqui se virar é uma coisa muito comum. Se eu soubesse disso, que não ia ser fácil, eu acho que isso é uma das coisas que talvez me impediria de vir para cá, mas agora que eu já tô aqui, né? Eu tô meio que curtindo agora. Outra coisa é aprender o idioma. Logicamente que não estava nos meus planos de ter aprendido inglês e depois aprender espanhol, e aí começar a estudar um pouquinho de alemão, de vir para um país que as línguas oficiais são o holandês e o francês. E logicamente tem uma parte que fala alemão, mas é uma parte que eu não estou morando. Então, aprender a língua ajuda muito a você se integrar, ajuda muito a você se interessar no país. Veja que tem muitas pessoas que vão morar aqui e que não querem nem sequer falar inglês. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser feito, porque te ajuda a conseguir se sentir integralizado. Porque tem muita gente que vem pra cá e só quer falar o inglês, e aí fica dependendo da boa vontade das pessoas de falar inglês, ou fica achando que não querem falar em inglês porque as pessoas são preconceituosas ou são preguiçosas. Mas não, você tá mudando pra cá pra poder viver, pra poder estudar. É interessante que você sim aprenda a língua. É a mesma coisa que uma pessoa que foi para o Brasil e quer falar só inglês. Não adianta. Lógico que a gente pode integrar a pessoa e tentar ajudar. Mas se você não fala a língua, você não vai querer sair de casa, você não vai ter motivo para poder andar no parque. Então você vai dificilmente se integrar se você tem uma grande barreira, que é a língua. Eu teria aprendido com muito mais antecedência. Ou se não, eu teria estudado muito mais. Eu fiz um curso de verão que eu aprendi 2 livros em um mês só. Só que eu acho que eu ainda estou estudando, né? Eu ainda preciso aprender muito, mas eu acho que eu teria estudado muito mais antes o holandês e o francês. Eu acho que não só o holandês, porque o francês eu ainda estou tentando começar a estudar. O holandês eu já estou com um certo desenvolvimento, já consigo falar um pouco melhor, mas eu teria, se eu soubesse que eu vou mudar para cá, acho que no um mês que eu recebi de notícia, eu já teria estudado um pouquinho mais de holandês e francês. Uma outra coisa que eu já ouvi que a Bélgica tem a letra B porque começa com burocracia. Tudo aqui na Bélgica é burocrático, não tem jeito. Mas isso não é culpa sua.
é muita coisa de que a gente tem, de que é um país que demorou muito para poder se atualizar de coisas online. Tem muita coisa que realmente funciona, mas até começar a funcionar demora demais. Então, assim, se você tá esperando há uma semana para alguma coisa acontecer na prefeitura, fica tranquilo, não é culpa sua, é porque os caras são enrolados sim. Aqui, tudo precisa marcar um horário, e aí para marcar nesse horário para você poder tirar uma pergunta, e aí você vai lá para poder marcar um outro horário para daqui 2 semanas para poder ver se talvez você pode voltar ou não. Então, aqui tudo é um diz que me diz, é tudo um certo problema. Não tem como você facilitar as coisas por você ligar, por você poder conseguir mandar e-mail. É sempre uma coisa de tipo, demora tempo e a culpa não é sua. Então eu acho que tem muita gente que desiste porque simplesmente não está acostumado com o sistema, mas uma das realidades que você precisa entender é que sim, aqui você precisa esperar. Por exemplo, o caso da minha esposa, que ela foi trabalhar e o pessoal foi pedir, depois de 6 meses, a identidade dela belga porque sabia que ia demorar. E sim, demora muitas coisas aqui. Por exemplo, agora mesmo eu pedi para poder fazer a mudança da minha carteira de habilitação para poder ter uma aqui. Eles falaram: daqui 3 ou 5 semanas você pode receber a sua carteira de habilitação. Para mim não faz diferença nenhuma, porque eu ando de bicicleta. Mas já vai fazer 6 semanas, eu mandei um e-mail para eles, eles falaram: demora mesmo. Teve casos mesmo até que demoraram 8 semanas. Se não recebeu nenhum e-mail é porque ainda não teve atualização. Então, tipo, eles são demorados e são burocráticos, sim. Outra coisa é que eles são preconceituosos. É assim, eu não sou um típico brasileiro, mas eu também não sou um típico belga. Até porque não só dá pra poder ouvir na minha musicalidade, da minha língua, quando eu falo inglês, mas é que eu não tenho aspecto de belga. E eles são preconceituosos e na caruda. É tipo assim, eu no Brasil, eu tinha a percepção que muitas pessoas, elas abriam-se expressivamente sobre os preconceitos delas depois de muito tempo, ou talvez até mesmo quando começava a beber uma cerveja. Mas tipo assim, aqui você talvez conheça mais do preconceito da pessoa do que talvez do próprio nome da pessoa. Então, eles vão tratar um pouquinho certo mal, eles vão realmente ter um pouquinho de preconceito. Isso então, quando não fala, quando não consegue perceber que a pessoa ela é ou muçulmana ou se não de um outro país com outra cultura. Cara, aí piorou. Então assim, eles são normalmente preconceituosos. E muitas das vezes você vai ficar em choque, por quê? Às vezes você fica naquele intermédio de tipo, poxa, eu gosto tanto da pessoa, mas a pessoa ela é preconceituosa. Então, assim, no Brasil a gente meio que se esconde disso, né? A gente fica falando várias coisinhas sem a gente abrir, né? Falar assim, não, eu não sou preconceituoso. Mas aqui eles já falam de uma vez e eles não estão nem aí. Então, assim, aqui é meio complicado. Na prefeitura, inclusive, eu já tive caso, assim, de estar com a minha esposa e de estar com outros belgas, e tipo assim, eu tô falando de situações diferentes. Por eu ser brasileiro, de terem sido preconceituoso, tipo, simplesmente por existir. E não porque eu não tava tentando ajudar ou não tava tentando me integrar. É uma coisa bem estranha aqui da Bélgica. Tipo assim, ser preconceituoso é como se fosse uma característica deles de, tipo, ser alto, ser baixo. E assim, tudo isso eu tô falando pra você para que você possa vir pra cá sem criar muitas expectativas. Porque assim, às vezes a gente vem mudar pra cá achando que, tipo, a gente vai ser respeitado, que ninguém vai olhar torto pra gente, mas tem uma coisa que talvez muitas pessoas venham pra cá e não entendam, é que você não vai ficar nem rico, nem ficar nem pobre. Então assim, se você tá mudando pra cá, porque, tipo, cada um da sua família vai ter um carro, porque você aqui vai ter uma vida melhor, porque aqui você vai trabalhar menos, sinto muito. Não, aqui a Bélgica é um ótimo país para ter uma vida ordinária, é uma vida mediana. Você vai ir pro trabalho, você tem o seu descanso, você consegue guardar um dinheirinho e no futuro você consegue comprar suas coisas. Esse ano que eu tô morando, chegando perto dos 3 anos, tá muito melhor do que o primeiro ano e o segundo ano que eu tava morando aqui. Mas eu não vou dizer que é por quê? Porque agora que eu tô morando aqui, agora que eu tô falando a língua, eles vêm pra mim e falam assim, ó, nossa, agora você está integralizado, toma aqui 10 mil euros, tipo. Não, é porque agora eu tenho trabalho, agora eu consigo falar a língua, eu tenho 2 trabalhos, eu consigo falar com mais tranquilidade. Agora tem um currículo, agora a gente tem mais estabilidade de poder financeira. Então, tipo assim, não é porque você mudou pra cá que a vida já vai começar a melhorar. Tem sim um certo momento para você poder se acostumar, para você poder se integrar com a cultura. Então, não mude pra cá achando que você vai ficar milionário, que você vai ficar rico. Você não vai ficar rico aqui. O único país que eu tenho certeza que você pode ficar rico é os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos, a diferença de salário é muito grande, de ou você ficar rico ou de você ficar pobre. Lá é o único país que eu conheço que você tem a oportunidade de ficar rico. Aqui na Bélgica, negativo. Você não vai conseguir. Inclusive, eu conheço até pessoas que têm salários muito próximos com uma situação muito diferente. Por exemplo, eu tenho quase um salário próximo da minha esposa, que tá num pós-doc e eu trabalho como professor e garçom. Então, assim,
Eu não vou dizer que aqui você vai ganhar mal. O poder de compra é muito alto. Então, se você tiver um salário de você poder trabalhar suas 36 horas, você recebendo seus 12 euros por hora, você vai conseguir ter problema nenhum de fazer suas compras, de fazer seus gastos, inclusive economizar dinheiro. Mas que você vai ficar rico, você não vai ficar rico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui algumas coisas para você poder saber antes de mudar para cá, para você não vir e ser pego de calça curta ou achar que, nossa, mentiram para você quando você está mudando para a Bélgica. A Bélgica é um ótimo país, a Bélgica é um bom país. Eu não vou falar que é um país perfeito, porque não é. Tem muita coisa que eu acho muito problemática daqui. Aqui eu sempre trago para vocês informação de, lógico, tem a minha perspectiva de morar numa cidade que não é como, por exemplo, morar em Bruxelas e Antuérpia, mas eu não posso falar que não existe. Então aqui eu tô falando uma perspectiva para que vocês tenham essa informação e que, inclusive, que vocês não fiquem cegos para poder mudar para cá. Porque quando eu mudei para cá, cara, não tinha informação nenhuma. Eu ia pros canais para poder tentar achar alguma coisa de informação e aí ninguém falava nada. Ou se não, falava pela metade, falava assim, ó, procura aí. Tipo, cara, não tem coisa mais frustrante do que você procurar um vídeo e falar assim, e falar pra você, um vídeo tipo assim, que nem esse. Imagina que eu falo assim, ó, 5 coisas pra você saber antes de mudar pra cá. E aí eu falo assim, ó, você precisa pesquisar sobre isso. Vai pesquisar sobre isso, vai pesquisar sobre isso, vai pesquisar sobre isso. Poxa, que serviço, né, mano? Tipo assim, pelo amor de Deus. Bom, inclusive, você tem alguma coisa que você gostaria de saber antes de ter mudado pra cá? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Caso você queira saber mais sobre a vida aqui da Bélgica, tem essa playlist da qual eu falo sobre a vida aqui na Bélgica, ou seja, de coisas para você poder se acostumar, para poder entender qual é a cultura daqui da Bélgica. Inclusive, também tem essa playlist sobre choque cultural, que é mais para você poder conseguir assumir a ideia de que sim, temos duas culturas diferentes, que é a belga e a brasileira, e onde que as duas se encontram e que tem uma diferença. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!